Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar sobre a nossa última aula desse semestre. É uma aula que normalmente a gente dá já com alguma prática no computador, de planejamento, de ficha clínica, mas eu acho que vai ser uma boa introdução para vocês e também não perderem o ritmo para as outras aulas de Pério ainda que restam para esse semestre. E assim que nós pudermos estar juntos, nós vamos fazer esse treinamento lá no computador, sem pressa, para um momento lá na frente de atender os pacientes, tá bom? Então, mais uma vez, só relembrando, quem tiver dúvida, só me mandar e-mail, mensagem, eu respondo, a gente conversa sobre qualquer ponto de dúvida, tá? E nós poderemos no futuro também tirar dúvidas fazendo essa ficha juntos. Tem um treinamento que a gente sempre dá no momento de início das atividades, tá bom? Hoje a aula é de ficha clínica. Como nós colocamos o nosso exame clínico, que nós tivemos a aula há algumas semanas, o periograma e o planejamento dentro da ficha. É só a importância de ter uma ficha clínica adequada, pessoal, principalmente para nós sabermos as condições que o nosso paciente apresenta e quais os danos que nós precisamos reparar com o plano de tratamento. E além disso, saber exatamente o plano a ser seguido, em que fase esse plano se encontra e qual é a condição esperada de retorno e tratamento dessa paciente. Então, o que nós faríamos com essa paciente é diferente do que faríamos com essa paciente. São condições periodontais diferentes, cada uma vai ter um plano de tratamento diferente e o início desse plano de tratamento se dá com o exame clínico, claro, mas esse exame clínico nunca pode ficar apenas na nossa mente, pois ele pode mudar ele vai mudar a condição periodontal a cada fase do tratamento. E a ficha nos dá a noção exata da condição inicial, os passos e nos permite avaliar no futuro como aquele paciente respondeu ao tratamento. Então, se a gente olhar esses casos clínicos, a gente pode se perguntando o que faríamos com uma paciente, com outra paciente, ou essa que eu vou deixar para mostrar a foto final dela lá na frente, uma menina jovem, que é um caso bem difícil de ser tratado, mas que fica aí para curiosidade de vocês daqui a pouco, tá bom? Então, para obter um prognóstico e plano de tratamento correto, pessoal, nós precisamos começar com o diagnóstico. A partir desse diagnóstico adequado, é possível traçar um prognóstico e aí sim chegar num plano de tratamento. Então, essa união de um bom diagnóstico, o delineamento de um prognóstico determinado para específico para cada plano de tratamento, é que vai fazer com que seja o maior taxa de sucesso possível o plano de tratamento periodontal. Então vamos começar relembrando aqui o exame clínico, mas pensando agora em como colocá-lo dentro de uma ficha. O primeiro passo para nós, e na verdade de todos os atendimentos odontológicos, vai claro se dar pela anamnese. Identificar a história sistêmica daquele paciente, para observar se aquelas doenças sistêmicas presentes podem trazer manifestações bucais ou condições sistêmicas que podem afetar a resposta do tecido gengival, como tabagismo, diabetes, alguma imunodeficiência, ou alterações sistêmicas que requerem atenção durante o tratamento periodontal. Por exemplo, alergias, a antibiótico terapia, a determinados medicamentos, tudo isso faz com que esse paciente precise de uma atenção diferente na hora do planejamento. E essas anotações, claro que elas estarão na nossa anamnese. Há uma ficha completa onde tanto o perfil do paciente,
quanto aos fatores de risco associado à doença periodontal, quanto o histórico periodontal vão ser importantes. Há quanto tempo sente o problema periodontal? Se já fez tratamento periodontal? Quais os cuidados associados à condição oral que o paciente apresenta? Por mais que ele não fale a verdade em alguns momentos, a gente precisa ir trazendo ele para nós. E esse é o momento, pessoal, de criar uma conexão com o paciente. A anamnese é muito importante, tá? Passada essa fase, nós vamos fazer o exame extra-oral que vocês aprendem e vão aprender em semiologia, principalmente, palpação de gânglios, verificação de lesões, o exame intrabucal de presença de dentes, lesões, alteração de forma, alteração de textura, o exame dental para obtenção de informações como cáries, como ausência de elementos dentais, coroas, próteses e outras condições associadas ao dente, e enfim, o exame periodontal. O exame periodontal ele vai ter 8 fases, desde os parâmetros de higiene, índice de higiene oral e condição gengival, até lesões de furca e mobilidade, passando pela profundidade, sangramento, sondagem, a posição da margem gengival e a inserção clínica que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então vamos começar observando como é a descrição de uma cavidade oral no papel. Quando a gente olha aqui, no primeiro exame que a gente vai fazer, o índice de placa, nós observamos que cada dente vai ser dividido em 4 faces, nesse caso, tá bom? E nós temos que pensar nele como uma boca aberta. Então, acima da linha central, nós temos o vestibular para cima, mesial e distal, e a palatina na linha de baixo. Abaixo dessa linha central horizontal, nós vamos ter invertido, porque o paciente está com a boca aberta. Então, a vestibular é na parte de baixo e a lingual é na parte de cima, ok? Nessa etapa aqui, no nosso sistema, que é específico para a FOP, feito para a FOP, baseado na nova classificação, então, acho, né, se não a primeira, uma das primeiras a ter o sistema da nova classificação já no computador, nós teremos que marcar nessa etapa aqui se o dente está ausente, então vai ter um X, e esse dente já vai ser em toda a ficha do paciente excluído do exame, ou se o dente é um implante, marcando com um I no quadradinho superior, aqui como vocês veem no dente 22, tá? Então, essa condição vai ficar gravada a partir deste momento para todo o restante. Por isso, o momento do índice de placa é um momento importante, principalmente no primeiro exame de placa, para já determinar dentes ausentes, dentes que são implantes e dentes naturais, tá bom? O dente que for dente natural não precisa se preocupar. Os dentes que são, na verdade, próteses sobre implante, é necessário colocar. Próteses fixas com pônticos, que são, vocês talvez ainda não saibam, mas, por exemplo, uma prótese fixa de 3 elementos, do 23 ao 25, sendo que o dente 24 seria um dente suspenso, que não tem raiz, ele faz parte da prótese. Esse dente é considerado dente ausente também, pessoal. Então, nós vamos fazer o exame do 23 e do 25 e vai pular o 24, tá? Parece estranho, mas no primeiro momento, naquele momento em que vocês estão aprendendo a fazer, esse é um momento de bastante dúvida. Então pode sempre chamar, sempre perguntar para os professores, para os pós-graduandos, pois não foi uma, mas muito mais do que 5, 6 vezes pacientes que têm próteses e foi feito todo o periograma, sondou uma dentadura, né? E porque inexperiência do aluno naquele momento. Então acontece, tá? Não se cobrem nesse primeiro momento saber todos esses detalhes, as dúvidas vocês nos procurem para identificar o que é um implante,
o que é um dente ausente, o que é um tipo de prótese diferente, tá bom? Além do índice de placa, na mesma ficha, no mesmo momento, nós podemos anotar o sangramento à sondagem. O sangramento à sondagem vai ser, lembram do exame, da aula de exame? O sangramento à sondagem vai ser, então, o sangramento que ocorre após a medição da profundidade de sondagem dentro de 10 segundos. Então, às vezes, o sangramento não é imediato, mas se você esperar aquele momento, ele pode sangrar posteriormente, tá bom? Então, vai marcar como positivo. Os positivos são marcar como rachureado ou marcar no sistema. É só clicar em cima, ele já vai ficar marcado para a gente, tá? Notem que o índice de placa ele tem 4 faces: mesial, distal, vestibular e palatino ou lingual, tá bom? O sangramento à sondagem e todo o restante do perograma, ele vai começar a ser medido em 6 sítios por dente. Então tem mesial por vestibular, centro-vestibular e disto-vestibular, e mesial por palatina ou lingual, centro da palatina ou lingual e distal na palatina lingual, tá? Essas marcações vão ser feitas em 6 faces por dente, ok? No sistema também, além da ficha em papel, no sistema também vocês vão ter esse tipo de anotação para preencherem. E o periograma, da mesma forma, tá? O periograma ele vai envolver 5 tipos diferentes de exame para serem marcados, além do diagnóstico daqueles dentes ou implantes. E será dado essas marcações através da sonda Williams para as medidas verticais e da sonda Neighbors para as medidas horizontais, ou seja, das medidas da presença de lesões de furca, que normalmente podem acontecer em incisivos em pré-molares superiores, né, e molares superiores e inferiores, de maneira mais frequente, tá bom? O primeiro exame a ser realizado será a profundidade de sondagem. A distância, relembrando, né? Da margem gengival até o fundo da bolsa. Lembrando que o fundo da bolsa não é duro, né? Tem uma resistência elástica. Nas faces livres, essa sonda fica mais paralela. Nas faces interproximais, essa sonda tem uma leve inclinação, que vai ser treinado nas primeiras clínicas em breve, se Deus quiser, a gente vai treinar com vocês esse posicionamento e essa sensibilidade, tá bom? A profundidade de sondagem, então, vai ser medida exato, o valor exato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aonde for a marcação daquela bolsa. Às vezes é mais do que 10 milímetros, então a gente faz uma aproximação, tá? A sonda que vocês têm, mais comumente a sonda Williams, tá? Essa profundidade de sondagem ela é marcada na primeira linha dos superiores e inferiores, né? Respeitando aquela presença aquela divisão mesial, distal, vestibular e palatina e ou lingual, como a gente falou anteriormente, tá? No papel, vocês têm que anotar os dentes que estão ausentes. No sistema, quando preencher o índice de placa, ele já vai automaticamente passar para o periograma os dentes ausentes. Você não consegue escrever a profundidade de sondagem neles, ok? Outro detalhe, os dentes que vocês marcarem no índice de placa, que são implantes, já virão com uma cor diferente para a área de profundidade, posição da margem e nível de inserção, tá bom? Então vai ter uma cor diferente para identificar que são implantes, ok? E um detalhe importante, principalmente para anotação em papel, é tentar identificar naquelas bolsas que tem uma profundidade de sondagem de 3 milímetros ou até menos do que 3 milímetros, mas que durante a sondagem foi percebido algum grau
de irregularidade ou presença de cálculo subgengival, fazendo com que essas bolsas tenham que passar por um procedimento de raspagem, mesmo sendo bolsas bem rasas, tá? Então, é uma textura diferente, é uma profundidade, uma textura sentida durante a medição da profundidade de sondagem, que faz com que nós marquemos com um asterisco aquele sítio que tem uma irregularidade ou a presença de cálculo subgengival. Ok? Então, aqui por um exemplo, na mesiovestibular do dente 21, esse paciente apresenta uma profundidade de 1 milímetro. Na centropalatina do 21, esse paciente apresenta 10 milímetros de profundidade. No mésio vestibular do elemento 12, esse paciente apresenta 3 milímetros de profundidade com presença de cálculo subgengival. Vejam o asterisco ali presente. Ok? Tudo bem? Essa sequência e posicionamento das medições, ela vai ser a mesma para os outros parâmetros. Por isso é muito bom treinar aonde nós estamos quando nós falamos mesial por vestibular do 15. É um dente ausente, aqui não tem. Mesial por vestibular do 13. Tem 5 milímetros de profundidade. Distal por palatina do 22. Tem 3 milímetros de profundidade. Ok? Então, aqui a gente consegue ter esse treinamento. Ponto importante lá para a clínica. Pensem só. A profundidade de sondagem é o movimento necessário e a medição necessária para nós verificarmos também o sangramento à sondagem, não é verdade? Então, uma dica para vocês: façam o índice de placa do paciente, que não é um procedimento invasivo, e o sangramento à sondagem, quando vocês estiverem atendendo o paciente, vocês podem fazer junto com a profundidade. Então, faz a profundidade de sondagem, anotem a medida da profundidade de sondagem e já marquem se houve ou não sangramento. Porque é mais prático, mais rápido fazer naquele mesmo momento. E depois vocês passam essas medidas para a ficha que nós vimos anteriormente do sangramento à sondagem. Então, essa é uma dica clínica para facilitar o exame, para facilitar a forma como fazer o periograma. Tudo bem? No começo, pessoal, o periograma demora mais de uma sessão para ser feito. No quarto e no quinto ano, vocês fazem o periograma em menos de 20 minutos. Então, para vocês verem como isso passa a ser uma rotina comum, fácil no dia a dia, no futuro. Quanto antes vocês entenderem essa logística e o posicionamento dos números em relação às faces dos dentes, mais rápido vocês vão conseguir fazer isso na clínica. Tá bom? Importante, não importa a rapidez, não importa a qualidade, tá? Então, façam direitinho no início até saber fazer corretamente. Próximo ponto a ser marcado: posição da margem gengival. A posição da margem gengival, vocês lembram lá na clínica, na aula de exame clínico. Ela pode ser uma retração, quando a margem migrou no sentido apical, expôs a raiz do dente, como nessa foto, ou aumento gengival, quando há uma migração da margem no sentido coronário. Então, recobre a coroa. Muitas vezes é possível observar isso visualmente. Vejam como esses incisivos desse paciente têm uma forma bem quadrada. Tá vendo? Essa forma quadrada não condiz com a proporção normal de dentes permanentes. E no exame de profundidade de sondagem vai ser possível observar que a junção cemento-esmalte se encontra lá dentro, 1, 2, 3 milímetros abaixo da margem. Então vai sentir um degrauzinho, a junção cemento-esmalte.
que está escondida. Vejam só, quando fez a cirurgia de retalho, o quanto de dente ainda estava escondido lá dentro, o tamanho da coroa clínica desse paciente que estava escondido por tecido, por excesso de tecido gengival. Isso é uma cirurgia muito comum do nosso dia a dia de periodontista, a correção do sorriso gengival. E essa verificação se dá na sondagem. Sentir que a margem, que a junção semente-esmalte se encontra lá embaixo, lá dentro do tecido. Então, essa medida é importante. Se existe retração, é fácil verificar a distância, né? 3 milímetros, 4, 5 milímetros. É só identificar onde está a junção semente-esmalte até a margem gengival. E nós vamos anotar essa medida, pessoal, com um valor positivo. Na verdade, não precisa escrever o mais, tá? É só marcar lá na ficha 3 milímetros. No entanto, quando houver aumento gengival, então veja essa área de hiperplasia do paciente. As setas indicam o quanto de coroa clínica está escondida pelo tecido. Então aqui tem 3 milímetros recobertos, você sentiu a junção semente-esmalte aqui embaixo e viu que tem 3 milímetros de tecido recobrindo, vamos anotar menos 3, ok? Anotar aonde? Anotar aqui, segunda linha da ficha clínica, logo abaixo da profundidade de sondagem, tá? Então aqui, posição da margem gengival até a junção semente-esmalte. Valores positivos vão indicar retração, valores negativos vão indicar aumento gengival, tá? Vamos pegar um ponto importante aqui, pessoal. Na maioria das vezes, nós vamos ter a margem gengival muito próxima à junção semente-esmalte. Então, na maioria dos nossos pacientes, não vai haver nem retração, nem aumento gengival. Valores de meio milímetro, perto de 1 milímetro, esses valores, principalmente de aumento gengival, esses valores não são tão importantes no dia a dia, para nós ficarmos ali medindo meio milímetro, tá bom? E a maioria dos pacientes vai ter essa condição na maioria dos seus dentes, tá? Então a retração é fácil identificar, o aumento gengival é um pouco mais difícil, mas nós vamos marcar os aumentos gengivais que forem mais significativos, ali de 1 milímetro ou mais, ok? Por que isso vai ser importante? Para nós chegarmos num parâmetro muito essencial para a classificação da doença que vocês tiveram lá com o professor Enilson. A perda de inserção clínica, a perda de NIC, que nós chamamos no dia a dia, tá? Então, a quantidade de perda de inserção, ela vai se dar quando houver bolsa verdadeira ou, como a gente vai ver também, retração gengival presente naquele dente, tá? O nível de a perda de inserção, então, vai se dar da seguinte forma. Se aquele paciente apresenta uma bolsa maior do que 3 milímetros, com sangramento à sondagem, ou seja, uma bolsa verdadeira, o valor da perda de inserção vai ser o valor da profundidade mais a posição da margem gengival, se esse paciente apresenta retração, vai ser positivo, ou retração ou aumento vai ser negativo. Então veja o exemplo aqui. O paciente apresenta 4 milímetros de profundidade de sondagem, uma bolsa com sangramento, uma bolsa verdadeira, com perda de inserção, tá? E apresenta ainda 2 milímetros de posição de margem, de distância da junção até a margem gengival. O NIC, que nós vamos marcar, que vai representar para a gente a perda de inserção, vai ser de 6 milímetros. Ou seja, aquele dente, aquela face já perdeu 6 milímetros de perda. Tá? Outra situação. O paciente apresenta uma profundidade de sondagem menor do que 3 milímetros. Não tem sangramento, não tem retração e nem aumento gengival.
Essa é uma condição muito comum, tá? Muito comum no dia a dia. O que nós faremos? A bolsa vai ser anotada no valor que ela apresenta, por exemplo, 2 milímetros. Mas na medição da distância da junção até a margem, né, na posição da margem gengival, você não havia percebido nem aumento nem retração, não tinha anotado nada, ok? Nesse caso, como nós temos um sítio saudável, um sítio que não tem perda prévia, um sítio que não tem profundidade de sondagem significativa com sangramento, nós vamos repetir o valor da profundidade, mas com um sinal negativo no ponto da posição da margem gengival, para que isso represente uma perda de zero, porque esse paciente não tem perda de inserção. Ele tem, como no exemplo, uma bolsa de 2 milímetros, né? Um suco de 2 milímetros, e não tem nem retração, nem aumento significante. Então, nós vamos repetir ali menos 2 milímetros para que o nível de inserção dele seja zero. Ou seja, é um dente sem perda. Tá? Então, vamos pegar na clínica como faríamos? A profundidade de sondagem vai fazer em todos os dentes, independente da medida, 1, 2, 3, o que for. Depois, você vai perceber e anotar a posição da margem que tem retração gengival ou aqueles que têm aumento que foi percebido durante a sondagem, áreas de hiperplasia, quando você observa que aquele dente tem uma proporção quadrática, né? Um quadrado que não condiz com uma condição normal. Tá? Os outros quadradinhos vão ficar vazios, porque não tem nem retração nem aumento. Tá? Nesse caso, esses quadradinhos vazios, eles vão ser preenchidos pelo mesmo valor de bolsa, tá? Quando esse sítio for saudável, mas com um valor negativo. Então, como o exemplo que a gente deu, 2 de bolsa, coloca menos 2 de profundidade de sondagem, tá? De posição da margem para o NIC ser zero. E um paciente que apresenta, por exemplo, 4 milímetros, 5 milímetros de profundidade de sondagem, é uma bolsa verdadeira. Não tem retração e não tem aumento. Então ali não tem nem nada anotado no quadradinho dele. Vai colocar o quê? A gente não vai repetir o valor da bolsa, porque senão vai dar a impressão que ele não tem perda, mas na verdade ele tem, porque ele tem uma perda de inserção. A profundidade foi de 5 milímetros, não é verdade? Então, nesse caso, nós vamos ou deixar em branco ou colocar zero na posição da margem, indicando que não tem alteração, e a bolsa, o valor de NIC final, vai representar o 5 de profundidade mais o zero da posição da margem, dando uma perda de 5 milímetros. Ok? Uma outra possibilidade é como aqueles casos onde já houve um tratamento, tem retração ou aumento gengival. Vejam esse caso. Se a bolsa for menor que 3 milímetros, não tem sangramento e tem retração ou aumento, nesse caso aqui aumento, como a gente vai marcar? Então marcou 2 milímetros de profundidade e percebeu que tinha 4 milímetros de aumento gengival. Então, da junção cimento-esmalte até a margem deu 4 milímetros, tá? Então, vai anotar menos 4. Qual vai ser o nível de inserção dele? Menos 2. Ele tem perda? Não. Ele não tem perda de osso, perda de inserção. Na verdade, ele tem a coroa clínica recoberta por tecido gengival, tá? O último exemplo que eu vou dar é o inverso. O paciente tinha 2 milímetros de profundidade, mas ele tinha 4 de retração. Ou seja, ele até não tem doença ali naquele momento. Bolsa verdadeira de profundidade maior do que 3 milímetros.
mas ele tem uma posição, uma retração gengival que pode ser, por exemplo, por uma doença prévia. Ele tem perda de inserção, ele já perdeu o osso ali, ele já perdeu a estrutura de inserção. Então o NIC dele ali, a quantidade de perda vai ser de 6 milímetros. Ou seja, ele pode estar em saúde agora, ou ele ter saúde, não ter uma bolsa, mas ele já teve perda. E isso vai ser anotado no nosso, no NIC, tá bom? Nesse parâmetro. Tudo bem? Essa presença da perda de inserção, o valor de nível de inserção, ele é muito importante, pessoal, porque é ele que nós usamos para determinar se a doença está progredindo ou aumentando. Por que isso? Pensem numa situação em que o paciente tinha 5 milímetros de bolsa, não tinha retração nem aumento, então ele tinha um valor ali de NIC, de perda de inserção, de 5. Concordam comigo? E ele não tratou. E voltou depois de 6 meses com 5 de bolsa, só que com 2 de retração. Então o NIC dele vai ser os 5 da PS, da profundidade, mais os 2 de retração que ele apresenta, resultando em 7 milímetros de perda. Teve aumento da perda? Antes era 5, agora é 7. Então ele perdeu inserção, correto? Essa perda de inserção foi de 2 milímetros. Mas e a bolsa? Antes ele tinha 5 e agora ele está com 5. Se eu olhasse só a bolsa, eu ia falar que esse paciente não perdeu nada, continua igual, quando na verdade ele perdeu 2 milímetros. Então o nível de inserção, né, essa medição da perda de inserção, é ela que dá para a gente a perda ou não dos nossos de cada sítio ao longo do tempo. Ele é uma condição muito mais fiel, pois ele usa também a posição da margem para o cálculo, tá? Do que a bolsa isoladamente. Tudo bem? Nós vamos marcar esse valor de NIC aqui, olha. Depois da posição da margem, né, da margem até a junção, terceira linha do periograma, tá? Da mesma forma do que os outros, PS e posição da margem. Mais um parâmetro de mobilidade. Nós vamos sempre fazer esse parâmetro com instrumentos rígidos, lembrando que uma mobilidade grau 1 é de 0,2 a 1 milímetro, grau 2 maior do que 1 e grau 3 uma mobilidade já além de horizontal também vertical, tá? Lembrando, pessoal, que essa mobilidade pode ter origem também não só em dentes com inserção completa, periodonto normal, altura normal, como também dentes que já sofreram perda no passado. E também dentes que estão sofrendo trauma oclusal. Então, essa é uma posição, é um marcador, é um parâmetro muito importante para medir em todos os dentes do paciente, para também identificar a causa dessa mobilidade no futuro. A mobilidade será marcada aqui, quarta linha, tá? Vai marcar 1, 2 ou 3, tá? Em número normal, tá? Em cada uma das caixinhas. Quando não houver mobilidade, não precisa anotar nada. Tudo bem? O último parâmetro periodontal vai ser as lesões de Furca. Então, onde normalmente nós fazemos essa medida é no premolar superior, por mesial e distal, no molar superior, que tem 3 raízes, 2 vestibulares e uma lingual, uma palatina, teremos então 3 lesões de Furca. 3 furcas que podem ter lesão e tem que ser investigada. Vestibular entre as 2 raízes vestibulares
mesial entre a raiz mesiovestibular e palatina e a furca distal entre a raiz distovestibular e palatina. No molar inferior, por ter ali duas raízes usualmente, mesial e distal, a furca vai ter uma entrada por vestibular e uma entrada por lingual. O grau de furca vai variar de 1 a 3, com a perda de até 1/3 da largura do dente no grau 1, maior que 1/3 sem ultrapassar no grau 2, e grau 3 é quando já tem uma perda de lado a lado. Tá? Aqui um exemplo de uma furca grau 3. Vejam a sonda entrando lá na lingual e a pontinha dela saindo na vestibular. Então não é um dente que tem retração gengival, furca exposta, mas que apresenta aqui uma lesão de furca já grau 3, tá bom? Existem diferentes tratamentos, o professor Márcio já falou com vocês, né, provavelmente, ou vai ter aula dele em breve, que podem ser feitos para esse tipo de lesão. A furca vai ser marcada, pessoal, nessa aqui, ó, nessa linha bifurcação, tá? E você vai ter ali, por exemplo, 18, o quadradinho superior vai ser para a furca vestibular, o quadradinho da esquerda para a furca distal e o quadradinho da direita para a furca mesial, tá? Uma vez feitos os exames, é essa aparência que vai ter no sistema, ok? No elemento 16, vamos pegar o exemplo. Esses quadrados marcados são os que você indicou, que haviam sangramento à sondagem, tá? E os dentes, aqui não foi anotado tudo, é um teste, né? É um exemplo só do nosso periograma, mas lá no 26 a gente pode ver que o paciente apresentava profundidade de sondagem de 2 milímetros na mesiopalatina com sangramento, com 2 milímetros de retração, num total de perda de 4 milímetros, tá vendo? Então, esse é o aspecto que vai ter o nosso programa. Vejam também que o implante dentário vai estar marcado de uma maneira diferente, com uma cor diferente ali no sistema. Tá? Então, o sistema é bem novinho. Todo semestre a gente faz uma melhoria nele para a gente aprender a ajustar ele à nova classificação, ficando cada vez melhor. Depois vai ter o diagnóstico do paciente, baseado na classificação que vocês viram com o professor Enilson. Se esse paciente tem saúde periodontal e qual o tipo de saúde, as doenças gengivais e os tipos de periodontite, estágio e grau, além da extensão localizada, generalizada e molar incisivo. Tá? Existe ainda a possibilidade de marcar um dente que apresenta uma lesão oclusal traumática, dentes com lesão endopério, vão ser marcados isoladamente aqui nesse quadrado da direita e inferior. E também parâmetros importantes que vão ser utilizados para a classificação do estágio e grau. Quantos dentes perdidos por razão periodontal, quantos cigarros fuma por dia e, caso seja diabético, o nível de hemoglobina glicada. Tudo isso depois vem para o sistema, aonde automaticamente vai ser feito o diagnóstico do paciente, chegando a um padrão ali, gengivite, periodontite ou saúde, baseando-se no número, nos dados que foram informados dentro do exame clínico, tá? Então aqui é um teste, é só para vocês verem a cara que tem essa ficha dentro do sistema e é isso que a gente vai treinar no futuro, tá? O que nós usamos aqui também na faculdade é o sistema WS, de Wilson Salum, do professor Salum, de severidade, que nos dá um nível de perda que esse paciente apresenta para saber o grau de severidade da doença. P1 vai ser aquele nível de perda de 1, 2 ou 3 milímetros. P2, um NIC de 4 ou 5. P3, um nível de 6 ou 7. E, quando maior ou igual a 8, você vai ter um P4. É claro que o P4 e o P3
São condições bem fáceis de diagnosticar e que trazem uma maior dificuldade de tratamento, tá? No segundo, terceiro ano, é mais comum que vocês peguem P1 e P2 para o tratamento e diagnóstico. Quando o paciente apresentar implantes, vai estar disponível, aqui é o aspecto da ficha em papel e aqui o aspecto da ficha eletrônica. Vai estar disponível os dentes que são implantes e o grau de profundidade mais alta entre esses dentes que são, entre esses implantes, para que seja dado o diagnóstico periimplantar. Aqui ainda nós temos apenas um diagnóstico geral dos implantes nesse ponto, tá? Podendo ser feito uma análise da profundidade de cada um deles na aba do periograma. E isso vai ser uma das coisas que a gente ainda vai trabalhar no sistema para o futuro, uma vez que cada vez mais os nossos pacientes têm implantes, tá? Tudo isso feito, vamos fazer o planejamento. Vocês já tiveram aula de planejamento, plano de tratamento, também com o Márcio. Só para lembrar, todos eles têm que ter índice de placa e sangramento preenchido e calculado. O periograma completo deve ser feito, assinado pelo professor, ainda ou pelo pós-graduando, tá? E pacientes que têm P1 e P2, eles vão precisar de radiografias ou panorâmica ou interproximal apenas. E pacientes P3 ou P4 pode fazer o periapical de boca toda para o planejamento geral daquele paciente. Nós vamos fazer, vai ter também, esse é um aspecto de um periograma, né, parcialmente preenchido, e isso vai ser transferido para uma ficha de planejamento persistente, tá? Onde vai ser anotado a terapia inicial, constando. Aqui são siglas que automaticamente vocês vão aprendendo. Para facilitar, pode escrever por extenso, não tem problema. Mas aqui, a terapia inicial, orientação de higiene bucal, controle de placa profissional, raspagem supragengival, naqueles sextantes que tem cálculo supra. Terapia básica, que é a raspagem subgengival, daqueles dentes que apresentam bolsas verdadeiras com necessidade de raspagem. Então, RD1, RD2, RD3, vai depender, pessoal, da profundidade de sondagem que aquele dente com bolsa apresenta. Uma RD1 representa bolsas rasas de 3 milímetros, por exemplo. RD2 já vai representar bolsas de 4 ou 5 milímetros. RD3 são bolsas de 6 e 7 milímetros e RD4 bolsas de 8 ou mais. Se vocês prestarem atenção, é a mesma divisão do P1, P2, P3, P4 da classificação WS. Só que a classificação é para a gente ver o quanto já perdeu de inserção. Então a gente usa o NIC como parâmetro. Para verificar a raspagem a ser realizada no paciente, a gente vai avaliar a bolsa. Eu sempre dou um exemplo para vocês guardarem. A gente não raspa o NIC, a gente raspa a bolsa. O NIC pode ter retração, pode ter aumento, né? Mas a gente vai raspar a bolsa. Então, na hora do planejamento aqui, dentro de terapia básica, vamos colocar RD com considerando a maior profundidade de cada dente, tá? A reavaliação, que é feita depois de mais ou menos um mês da terapia básica, normalmente a gente coloca a terapia cirúrgica e deixa em branco quando não sabe se vai ser necessário ou não. Quando já se sabe que vai ser necessário, houve esse planejamento com o professor, vai ser incluído já a terapia cirúrgica e, finalizando o plano de tratamento, sempre a terapia de suporte. Ok?
Quem vai dividir com vocês as sessões, pessoal, é o professor, tá? O professor pode ter uma indicação do pós-graduando, mas no final é o professor que vai dividir com vocês o número de sessões, tá? Que vai variar do terceiro para o quarto para o quinto ano, tá bom? Sempre, como eu já expliquei para vocês, dividindo isso em RD, colocando ali o RD da pior bolsa, da maior profundidade de sondagem observada dentro daquela sessão, tá? E é fundamental que esteja tudo preenchido para que nós possamos fazer o planejamento adequado do caso, tá bom? Nunca inicie um tratamento sem autorização, sem alguém da área de pério observar, tá? Conferir o periograma antes de efetuar qualquer procedimento no paciente, tá bom? Pois o professor tem que assinar e verificar, validar no sistema os dados para poder fazer esse procedimento. E não se esqueça, ainda mais hoje em dia, com certeza a gente vai estar mais atento do que nunca com a manutenção da cadeia séptica. Sobre luvas, cuidados com o refletor, com cadeira, caneta, tá? Então tudo isso vai ser importante para a gente fazer de uma maneira adequada. De novo, nós vamos fazer bastante treinamento disso em clínica, com o computador, no sistema da faculdade, que é um sistema único feito para a classificação nova dentro da faculdade, tá? Então não dá para treinar isso de outra forma, mas nós vamos ter bastante essa oportunidade, tá bom? A ideia da aula de hoje é que vocês tenham esse contato com o que vai ser essa ficha e como ela vai ser efetuada lá no futuro. E principalmente começar a treinar aonde fica cada face dentro daquela ficha, dentro do periograma. A minha recomendação é que vocês treinem bastante esse posicionamento agora, tá? Mesial, distal, vestibular, palatino-lingual, tá? Para que vocês saibam isso já bem adiantado quando a gente for treinar na clínica, tá bom? Como eu prometi para vocês, aquele último caso, pessoal, é essa paciente aqui, olha, uma paciente de 9 anos que apresenta uma lesão desse grau. Essa paciente tem que ter muito cuidado com o exame, né? Muita atenção, muito carinho com o exame ser feito nela. Ela merece o melhor tratamento que a gente puder dar. E isso se dá partindo do exame clínico, o cuidado com a ficha, uma boa anamnese para a gente perceber que ela não é uma paciente de periodontite convencional, normal, e sim uma paciente que tem papillon lefèvre e que vai ter para o resto da vida dificuldades no controle da doença. E por isso, o cuidado e a forma de tratamento dela vai ser única, específica para a condição dela. Esse é um exemplo para a gente só ressaltar o quanto é importante tomar esse cuidado, quanto é importante ter sempre atenção no exame, atenção no preenchimento da ficha e na ficha eletrônica na faculdade, para que a gente tenha o controle adequado para os nossos pacientes. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido bastante aí o tema e qualquer dúvida mandem para mim. E no futuro vamos ter bastante treinamento de todos esses procedimentos. Um abraço.